sim. Olá, boa tarde. Voltamos. A nossa internet na região está muito estável. Pedimos desculpas e vamos começar novamente. Eu sou Rogério Chebab, sou sócio do canal Aduaneiro. Sou advogado aduaneiro também. Estou aqui com o Eduardo Ribeiro, meu colega, advogado, ex-assessor jurídico do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de São Paulo e atual diretor jurídico, juntamente comigo, da Associação dos Despachantes Aduaneiros do Brasil. Eduardo veio comentar aqui rapidamente uma decisão que ele conseguiu recentemente em Brasília, em sede de agravo, determinando que a Receita Federal certificasse um despachante aduaneiro como despachante aduaneiro OEA, sem a necessidade da participação na prova, da sua habilitação. Eduardo, boa tarde. Gostaria que você comentasse rapidamente essa decisão obtida. Boa tarde, Rogério. Agradeço o convite. Boa tarde, nossos telespectadores. Nos desculpamos também pela interrupção. Mas voltando ao tema, essa decisão judicial que acabamos por obter aí, ela é um divisor de água nesse cenário, nessa seara que trata do exame de qualificação dos despachantes aduaneiros, né? Ela vem justamente para beneficiar toda a categoria dos despachantes aduaneiros. Ela se fulcra nos argumentos que nós entendemos que são extremamente relevantes, né? E que o desembargador federal entendeu por bem acolhê-los e deferir a liminar. O que eu reputo dos elementos mais importantes aqui é a questão de que, Rogério, você sabe muito bem que a Receita Federal costuma, e infelizmente isso é fato, não costuma respeitar os despachantes aduaneiros, né? E as suas prerrogativas, é a legislação que trata dessa profissão. Isso de agora, porque nós sabemos, estudiosos que somos do tema, que o despachante antes era nomeado pelo próprio presidente da República. Sim. E hoje nós vemos aí uma situação lastimável de desrespeito. Então eu acho que isso é uma das principais conquistas, respeito às prerrogativas dos despachantes aduaneiros. Essa decisão, pelo que eu fiquei sabendo, que você me informou ontem, ela não foi cumprida logo depois da Receita Federal ter sido oficiada. Então você provocou a Justiça Federal para que ela intercedesse e exigisse o cumprimento dessa decisão pela Receita Federal. E aqui você me entregou uma decisão de uma juíza determinando que houvesse o imediato cumprimento sob pena de pagamento de multa diária pela Receita Federal de R$1.000, caso não se fizesse a certificação desse despachante aduaneiro. E aqui eu leio também na decisão que essa juíza advertiu que seriam extraídas cópias principais da peça para envio para o Ministério Público Federal para que este requisitasse a instalação de inquérito policial pela Polícia Federal para apuração de crime de desobediência ou prevaricação pela Receita Federal. A Receita Federal não cumpriu de cara essa decisão? Não. Nós entendemos que, como a Receita Federal foi intimada da decisão no dia 6 e no dia 11, logo pela manhã, observamos que o despachante não integrava o rol daqueles despachantes aduaneiros certificados pela OEA, nós ingressamos com a informação e o pedido de providências em razão do que nós entendemos que houve o descumprimento da liminar. E, para nossa felicidade, né, a juíza também entendeu da mesma forma e determinou o cumprimento da decisão judicial que fora proferida no agravo instrumento pelo desembargador federal. A inscrição deve ser feita, o certificado deve ser expedido, sob pena de vir a responder à ação penal, além da multa, como você bem disse aí. Então, para nós, é de muita satisfação obtermos essa decisão em prol, em benefício de todos os despachantes aduaneiros do Brasil. E notem que é uma decisão no agravo de instrumento, uma decisão proferida por um tribunal, não pela Justiça Federal de primeira instância. Então, isso dá muita força a essa ação. E qualquer despachante pode se beneficiar dessa decisão ou uma decisão isolada para este despachante aduaneiro?
Muito bem questionado, Rogério. Eu tenho recebido inúmeros questionamentos, inúmeras solicitações de despachantes aduaneiros interessados, né, nessa questão. O que nós entendemos, e que isso está na decisão do desembargador, é que ele reputou ilegítima a exigência contida no artigo 14, ainda que o principal tema, o principal instrumento de defesa da Receita Federal, ainda que tenha caráter voluntário a adesão do despachante aduaneiro, ele entendeu ser ilegítima essa exigência da Receita Federal. Ou seja, colocou por terra todos os argumentos que a Receita Federal utilizou em todos, inclusive no Brasil inteiro, em todas as defesas que a Receita Federal apresentou, ela sempre utilizou desse argumento, que era voluntária adesão e que, portanto, não impedia o exercício profissional. O que é verdade. A única coisa é que essas qualificações que vieram a ser exigidas do profissional, elas devem ser estabelecidas através da lei e não da instrução normativa. Eu costumava dizer, Rogério, e nós conversamos muito sobre isso, que a Receita Federal tem por hábito, né, baixar instruções normativas e nem sempre observar os mandamentos legais. No caso específico aqui, não há lei nenhuma que traga essa exigência para o despachante aduaneiro. Há uma instrução normativa. E foi muito bem, foi muito feliz o desembargador ao prevalecer o princípio, né, das garantias fundamentais de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ou seja, o exercício de qualquer atividade, ela será permitida àqueles que cumprirem as qualificações que a lei estabelecer. Embora a Receita Federal diga que o despachante aduaneiro ele não ficará impedido de exercer sua atividade, aquele despachante aduaneiro que no futuro não for considerado OEA será carta fora do baralho. Porque as grandes empresas têm exigido, principalmente por ordem das matrizes no exterior, que todos os prestadores de serviços na cadeia logística tenham essa certificação, não é verdade? Sim, perfeito, Rogério, muito bem colocado. É até estranho você ler, né, essas defesas que a Receita Federal faz nos processos, porque ela contradiz, e eu estive lá pessoalmente, né, em 2015, quando entregou lá os certificados, os primeiros certificados, lá em dezembro, né? E uma das coisas que a empresa, a primeira certificadora, disse lá, em alto e bom som, nós não trabalharemos com os prestadores que não forem certificados. Ou seja, a própria Receita Federal, na entrega que fez do certificado, ouviu da empresa importadora certificada que não trabalharia mais com EA. E uma coisa que chama a atenção, chama aos olhos, é que no próprio questionário que a Receita Federal coloca no seu próprio site, né, o que é totalmente contraditório, ela diz que nas renovações dessas certificações, que são concedidas em caráter precário, deverá ser observado e será como apontado como uma questão importante na concessão da renovação, que as empresas certificadas contratem prestadores que sejam certificados. Ou seja, não é obrigatório. Mas na reavaliação que eu fizer, eu vou observar se você contratou prestador certificado ou não. Sim. É óbvio que é obrigatório, né? Só não vê quem não quer. Infelizmente, nós percebemos isso e isso vai desembocar naquela questão que nós discutimos também, Rogério. A criação de duas categorias profissionais. O despachante OEA, o chamado primo rico, e o despachante ralé, primo pobre. Esse não vai conseguir serviço de quase ninguém, ou seja, só daquelas empresas que não se habilitarem e não forem certificadas. O que é óbvio, em razão de todos os benefícios, todas as empresas devem ser certificadas. Eu não tenho dúvida disso. Sim. Agora, o despachante não pode ser alijado desse mercado em razão de uma instrução normativa, sem obediência à lei. Aí é que nós questionamos. E a categoria toda está uníssona nesse sentido, ou seja, deve-se respeitar a prerrogativa, porque o despachante é um agente público delegado. Ele já é equiparado a funcionário público para efeito penal. Sim. Ele, no relacionamento que mantém com a Receita, ele deve obedecer o Estatuto Civil dos Funcionários Públicos. Quer mais segurança do que isso? Quer mais pena do que essa? E a Receita Federal, recentemente, foi noticiado que assinou um convênio com a FEA Aduaneiros para a criação de um curso para qualificar esses despachantes. Então, haveria a realização desse curso, eu acredito que em forma de EAD, ensino à distância,
e esses despachantes não precisariam fazer a prova, mas precisariam fazer o curso. Que não se sabe se haverá aplicação de uma prova digital online. Não se sabe quando que isso vai ser aplicado, porque a criação de um curso desse e toda a montagem da plataforma EAD leva tempo, eu sei disso porque o canadoneiro levou tempo. E ainda assim haverá exigência de que se participe deste curso. E a gente não sabe até quando isso acontecerá. Então, enquanto não acontece, a prova ainda é exigida. A legislação não mudou, a instrução normativa não foi revogada ou alterada, não é verdade? Perfeito, Rogério. Essa questão do convênio que for estabelecido com a Receita Federal, ela traz algumas questões que talvez as pessoas ainda não perceberam. Primeiro, que o conteúdo programático deverá ser aprovado pela Receita Federal. Segundo, que os professores também deverão ser aprovados pela Receita Federal. E no bojo do convênio existe sim um exame que vai ter que ser feito. Ou seja, eles terão que submeter ao conteúdo programático com base num banco de dados que vai ser fornecido pela FEAduaneiras, né, com a aprovação e avalização da Receita Federal, para que, eventualmente, ao final, essas pessoas sejam submetidas a um exame de qualificação, obviamente, agora sim, com conteúdo programático definido pela FEAduaneiros com a aprovação da Receita Federal. Ou então seja, a prova não acaba. A prova não acaba. Ainda botaram um curso. Ainda botaram um curso que, na verdade, eu digo o seguinte, né? Que um curso dessa natureza, com os profissionais qualificados, ele certamente não sairá a um custo... Em menos de um ano, com certeza não. Mesmo porque já ultrapassamos o período que está lá no convênio, que seria até setembro do ano antecedente para estabelecer o conteúdo do programa, a aprovação e etc. Isso, se efetivamente vier a ser efetivado, só a partir de 2019, 2020, eu creio que poderemos ter a primeira turma fazendo esse eventual curso, né? Que eu não sei até que ponto que isso vai se realizar de maneira concreta, né? Algumas ações que foram noticiadas não deram certo, com a mesma tentativa. Qual que é a diferença da sua ação para essas que não deram certo? Quais são as diferenças? Então, é importante que isso se discuta, se coloque para as pessoas, né? Porque eu segui um caminho que eu entendia o mais adequado. Eu preferi o mandato de segurança em detrimento de uma eventual ação ordinária com pedido de tela antecipada, coisa que o valha. Eu preferi o mandato de segurança. Então, para todos aqueles que eu ingressei com a ação, eu fiz com que eles fizessem a requisição da sua certificação conforme previsto na instrução normativa. Então, eles ingressaram com o seu pedido, tudo bonitinho, e depois o analista, né, tributário, que é o que realiza o exame dessa documentação, ele apontou como pendência e arquivou o pedido em razão da não comprovação do exame, o que deu aso para que ingressássemos com o mandato de segurança com os argumentos todos que utilizamos. Porque, Rogério, a legislação que trata do despachante, ela é altamente complexa. Não é coisa que um advogado que não esteja afeto à nossa área consiga transitar com certa tranquilidade. Eu aqui tenho que render homenagens, né, ao advogado que talvez o maior conhecedor da legislação que trata do despachante, Dr. Domingo de Torres, para quem eu tenho o maior respeito e tenho lutado pela categoria profissional, com quem aprendi muito. Então, eu não tenho dúvida de que a principal argumento foi que nós fizemos com que o despachante requeresse o pedido administrativo, a Receita Federal negou, em razão dessa negativa nós apresentamos os nossos argumentos. E os argumentos foram todos justamente, nós já sabíamos do caráter voluntário. Isso numa discussão com vários colegas, eu sempre disse que o problema do mandato de segurança seria justamente o caráter voluntário, porque você não teria uma autoridade coatora, né? E aí você vai vir, a resposta será sempre essa, é voluntário, eu não estou negando o exercício da profissão, ele vai poder exercer a profissão. Agora, quando você começa a ler a legislação que trata do despachante, a sua natureza, que ela é híbrida, ela é público-privada, porque ele é um agente público delegado do Estado, que presta serviço aos particulares, mas sob fortíssima fiscalização do Estado. As pessoas não entenderam que o despachante é a única profissão, nem contador faz isso, que ele participa do autolançamento,
ele participa do lançamento tributário, sujeito à homologação posterior, o autolançamento, porque ele faz a declaração com o certificado dele, pessoal, não é o certificado da empresa importadora, é o certificado dele, e ele responde pelos documentos que instrui o despacho. Então, ele é uma profissão, é uma jabuticaba. Então, é difícil você entender a profissão do despachante aduaneiro como um ente privado, pura e simplesmente. Ele busca, na sua atuação, interesse público. Então, ele auxilia a fiscalização no lançamento, na declaração daqueles valores, apura os tributos e recolhe, muitas vezes na própria conta, porque ele recebe o honorário do cliente. Então, assim, a nossa diferença foi mandato de segurança, houve o ingresso do pedido administrativo, nós fundamentamos com o entendimento que nós temos ao longo dos anos da profissão de despachante aduaneiro, fundamentamos na diferença que seria estabelecida entre um despachante OEA e um outro não OEA, fundamentamos que não pode haver impedimento ao exercício profissional na medida em que essa qualificação não esteja estabelecida em lei, o princípio da legalidade, e outras questões que são próprias da legislação do despachante aduaneiro, que as pessoas às vezes esquecem. Essa legislação é da década de 40, da década de 50 e não foram revogadas. É por isso que eu digo, falta à Receita Federal e ao pessoal da OEA o entendimento da legislação que trata da profissão de despachante aduaneiro. Vocês não leram, não observaram que essa é uma das profissões mais relevantes do Brasil. Não há como falar de comércio exterior brasileiro sem falar na profissão do despachante aduaneiro. Eu costumo dizer nas palestras que sempre faço, que os despachantes são anteriores à indústria, anteriores à Receita Federal. Na abertura dos portos, em 1808, nós já estávamos aqui. E com certeza nós ficaremos para sempre na história do Brasil. Eduardo, última pergunta. Ainda que seja uma decisão provisória, é uma decisão do tribunal. Essa decisão, o teor dela já te leva a crer que a sentença vai ser no sentido, pelo menos a sentença talvez na primeira instância, mas a decisão do tribunal depois definitiva vai ser no sentido de que os despachantes não precisarão fazer a prova? Porque às vezes uma decisão provisória ela não fala muito, ou às vezes ela fala, em algumas vezes ela fala demais, ela já diz como vai ser sentenciado no futuro. Sim. Como que foi essa decisão, o teor dela? A decisão do desembargador, ela tratou justamente dessa questão como eu disse, ela refutou o principal argumento da Receita Federal, que é a questão da voluntariedade na adesão ao programa. Ela também se baseou no princípio fundamental de que o exercício de qualquer atividade ou profissão, ela deve ser atendida às qualificações que a lei estabelecer. E não há lei que estabeleça qualificação de exame para o exercício da profissão. O que tem é o decreto-lei 6759/09, que ele vai lá dizer que você tem sim a previsão do exame lá estabelecido, mas esse exame deve ser para o exercício de despachante aduaneiro, e não despachante aduaneiro certificado OEA. Entendi. Então, na verdade, existe esse vácuo, né, que provavelmente, com essa decisão, e se mantendo essa decisão, que eu entendo que ela já antecipou parte do mérito que vai ser julgado em primeira instância, e ainda assim, se o juízo monocrático entender por bem que a não confirmar essa liminar na sentença, nós temos o recurso e já temos o indício de que no tribunal vai restar estabelecido a lei e a ordem, né? Hoje tão abaladas no nosso Brasil, né? Eduardo, então é isso. Espero que todos que tenham assistido entendam o tema, entendam o que nós falamos, embora às vezes nós tenhamos que falar um pouco de juridiquês, embora nós tentemos evitar a todo tempo isso. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem mandar mensagens para nós, que nós iremos dirigir ao Dr. Eduardo Ribeiro. E obrigado a todos pela participação e pela assistência. Até logo.